Prezados irmãos, prezadas irmãs, podemos dizer que ainda estamos no Natal. Gastamos 4 semanas para nos preparar para o Natal através do Advento. Não seria justo que o Natal fosse celebrado em apenas 24 horas. É por isso que para a igreja o Natal não é também o ano todo. Por isso que para a igreja o Natal dura 8 dias. Neste período de 8 dias que nós chamamos de oitava do Natal, ainda estamos no Natal. Podemos dizer uns aos outros, Feliz Natal, porque para nós católicos durante 8 dias ainda é Natal. No período do Natal existem 3 lugares que a Sagrada Família esteve, que nos chama muito a atenção. Primeiro foi mostrado no último dia do Natal, no dia 25, e outros 2 lugares são apresentados no dia de hoje. O primeiro local foi o local onde Jesus nasceu, que é a manjedoura. O primeiro símbolo do Natal é a manjedoura. O segundo deles, narrado no Evangelho de hoje, é o Egito. A família de Nazaré fugiu para o Egito. O terceiro lugar é Nazaré, onde a família de Jesus, Maria e José voltaram depois que eles fugiram do Egito. Comecemos a nossa meditação pelo primeiro lugar, que é a manjedoura. Muitas pessoas têm uma ideia errônea da manjedoura. A manjedoura, claro que é algo físico, mas tem uma simbologia muito profunda. A manjedoura não é como se fosse um terreno plano, como se fosse um terreno comum, onde nós vemos aqui o altar e muitos outros lugares na igreja, muitos lugares no mundo. Não, a manjedoura é uma gruta. Jesus nasceu em uma gruta. Talvez para as crianças ouvirem esta palavra gruta, o que o padre quer dizer com gruta? Gruta significa caverna. Jesus nasceu em uma caverna. O homem primitivo no início da humanidade viveu na caverna. E a humanidade foi recriada através de Jesus, que é um recriador da humanidade, através de uma nova caverna. O ser humano foi recriado por Deus e esta recriação aconteceu na gruta. Qual é o simbolismo da gruta? Nós temos o simbolismo da simplicidade. A gruta é um local de simplicidade. Mas eu acredito que o simbolismo mais profundo da gruta é o simbolismo da humildade. O que significa? Por que não é apenas simplicidade, mas também a humildade? Para você entrar em uma caverna, para você entrar em uma gruta, você precisa, e aqui principalmente o padre que é alto, você precisa se abaixar, você precisa se reclinar, você precisa fazer esforço. Para nós nos encontrarmos com Deus, para nós nos encontrarmos com o menino Jesus, nós precisamos nos reclinar, nós precisamos fazer esforço, nós precisamos nos movimentar, nós precisamos nos abaixar. Ninguém conhecerá a Deus apenas lendo livros. Ninguém conhecerá a Deus apenas ouvindo homilias. Deus é uma pessoa que nós precisamos nos relacionar. Uma pessoa começa a conhecer Deus quando ela tem a humildade, por exemplo, de pedir perdão. Já disse outras vezes, uma pessoa que não sabe pedir perdão, uma pessoa que não está preparada para perdoar, e aqui o perdão entra em várias dimensões, não deveria se casar. Uma pessoa que não está preparada para perdoar, é uma pessoa que vai ter muita dificuldade de viver um relacionamento social. É preciso se abaixar, é preciso se reclinar, é preciso saber dizer, me perdoe, e é preciso também dizer, eu lhe perdoo. A humildade é um dado fundamental no cristianismo, e se nós queremos de fato seguirmos Cristo, nós precisamos ser humildes. A humildade, muito mais do que uma conquista humana, a humildade e a simplicidade é uma graça de Deus, e nós precisamos pedir por ela. O segundo símbolo, a segunda realidade, a fuga para o Egito. José sabia que Jesus, o menino Jesus, estava correndo risco. E Jesus era um menino, uma criança como todas as outras. Às vezes nós temos a tentação de pensar que Jesus era Deus, então Jesus já era autoprotegido.
Não, Jesus aprendeu a falar com os pais. Jesus foi cuidado pelos pais. Jesus era uma criança normal. E quando ele estava em risco, os pais pegaram Jesus e o levaram para o Egito para fugir da perseguição que aquele menino sofreria. As famílias de hoje, e aqui principalmente os pais, também precisam aprender a defender os seus filhos e a defender os relacionamentos familiares. Existem duas realidades que vão nos mostrar como defender os relacionamentos familiares. Primeira delas, nós vivemos em uma sociedade, eu dizia isso também no último Natal, no dia 25, nós vivemos em uma sociedade com uma profunda inversão de valores. Muitos pais pensam que o primeiro objetivo, que a primeira missão dos pais é colocar dinheiro em casa para a subsistência, para o crescimento material dos filhos. A primeira missão dos pais não é dar o sustento material para os filhos. A primeira missão dos pais é educar os filhos. Educar os filhos. Muitos vão dizer assim: o padre está fora da realidade, o padre não sabe o que é educar uma família hoje em dia, o padre não sabe o que significa o sofrimento, as dificuldades financeiras, os desafios do mundo. Mas o que está acontecendo com a maioria das famílias? As crianças vão muito cedo para a escola e os pais terceirizam a educação dos filhos para professores, para educadores que eles nem conhecem. Não estou criticando os professores e educadores. Aqui tem vários professores, pessoas que trabalham em colégios e são exemplares. Se eu tivesse o filho, eu daria para alguns de vocês auxiliar na minha educação. Aqui tem professores espetaculares e educadores exemplares. Mas a primeira missão da educação dos filhos não cabe ao colégio, não cabe a babá, não cabe a filipina, não cabe a indiana, a brasileira, a chinesa, quem for. A primeira missão da educação dos filhos cabe aos pais. Padre, nós percebemos que a sociedade está muito mudada. Antes as famílias eram tão unidas, antes as famílias ficavam tão juntas, antes existia um respeito tão grande pelos pais, antes existia os valores à flor da pele. As crianças parece que tinham mais valores. Sabe por quê? Porque antigamente se mandava as crianças para a escola mais tarde e os pais educavam as crianças. Hoje existe uma tendência progressista de educação que querem manipular as nossas crianças e fazerem elas acreditarem que tudo é normal, que o modelo de família que nós aprendemos na igreja não existe mais, que a família não é mais um local onde o pai e a mãe devem educar, mas onde todos devem dialogar. Vocês pais nem imaginam o que acontece em muitas das escolas dos seus filhos. Eu fui mandado para a escola, eu comecei a estudar com 7, 8 anos de idade. Passava o dia aprendendo da minha mãe e do meu pai, principalmente da minha mãe. Quando eu fui para a escola, a minha mente não foi destruída mais, porque ela já havia sido feita, já havia sido construída pela educação que eu tive em casa. As famílias estão perdendo o controle da educação dos filhos. Você que é pai, pegue um papel e uma caneta e escreva segunda-feira, depois terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, e coloque em cada dia quantos minutos que você passou com o seu filho. Aqui principalmente para quem tem crianças. A homilia é gravada, depois outros podem ouvir durante a semana ou outro dia através do YouTube. Faça essa lista. Segunda-feira, quantos minutos você passou com o seu filho? Terça-feira. Padre, é tão difícil ganhar dinheiro. Padre, é preciso que o homem e a mulher trabalhem. Eu sei, eu não tenho a resposta pronta. Eu não tenho a resposta, mas eu quero dizer assim: os pais devem ter como se fosse uma obrigação moral e algo provocando a consciência. Eu preciso estar com os meus filhos. Se educação tem um segredo, se tem uma dica, algo que é fundamental, é tempo. Tempo.
Ninguém educa sem tempo. O filho precisa saber o cheiro do pai, o filho precisa saber o jeito da mãe, filho precisa crescer com pai e mãe. Não inverta e não terciarize a educação dos seus filhos para a sociedade ou para outras pessoas. Existem muitos casos de famílias se dividindo em Macau. Existem muitos casos de famílias que depois de tantos anos vivendo juntas, as famílias infelizmente estão separadas. Eu me recordo quando eu estava no seminário, eu como um padre religioso, eu tive um ano chamado noviciado e um ano chamado postulantado. Nesses 2 anos nós tivemos um período de formação humana dos votos religiosos. Por exemplo, uma pessoa para ser padre, na minha congregação do Sagrado Coração de Jesus, nós fazemos votos de pobreza, castidade e obediência. Quando eu estudava o voto de pobreza, os meus superiores me diziam: Padre Daniel, depois de professar os votos, o que você tem não lhe pertence mais, pertence à sua congregação. Por isso que eu não tenho dinheiro pessoal, o que é meu é da minha congregação. Quem me dá algum presente não está dando para mim, está dando para a minha congregação. Não fiquem chateados se algum dia alguém me dar uma calça, um tênis, de repente ver o Padre Eduardo, o Padre Greg usando o sapato, o tênis, porque não me pertence mais, pertence à minha família. Eu não tenho mais, eu fiz o voto de pobreza. E eu sempre me perguntava, o que eu posso ter? Que tipo de roupa que eu posso ter? E os superiores diziam, a mesma roupa que um pobre e uma pessoa da sua paróquia pode ter. Foi o que eu aprendi de pobreza. Quando eu refletia, quando nós estudávamos sobre obediência, os meus superiores também diziam assim: Padre Daniel, a obediência significa que depois dos votos você não se pertence mais, você pertence à igreja, você não é dono de si mais. Não tinha contado para ninguém, conto hoje a primeira vez. A minha congregação está começando uma missão na Colômbia, América do Sul, e os superiores estavam consultando os padres que estavam dispostos para ir. E eu disse, eu vou, eu estou disposto. Como que eu não vou estar disposto? Eu fiz um voto de obediência e agora eu não vou. Espero que seja uma boa notícia para vocês. Já foram escolhidos os 3 padres que irão e o meu nome não está entre eles. Isso significa obediência, mas talvez um dos votos mais desafiadores, um daqueles que chama mais atenção das pessoas é o voto de castidade. E eu me recordo que havia um padre idoso, com quase 80 anos, que nos foi ensinar sobre o voto de castidade. No começo, os seminaristas, nós fazíamos piadas entre nós. Poxa, mas esse padre com 80 anos, o que será que ele sabe sobre castidade? Hoje os tempos são outros, os desafios são outros. E eu falo isso para dizer dos desafios das famílias. Não quero ofender os homens e nem as mulheres, ninguém, mas para dizer aquilo que eu ouvi. E este padre dizia assim: vocês que são jovens, tomem cuidado com as mulheres. E aí a gente diz, padre, por quê? Porque você continua sendo humano, não é porque você é padre que você vai virar um anjo com asas e não vai ter sentimento, não vai ter desejos. Você vai continuar humano e é preciso tomar cuidado. E ele dizia assim, você sabe com qual tipo de mulher que você tem que tomar mais cuidado? Me recordo de um amigo meu do seminário, já saiu, não ficou padre. Ele disse assim, é com aquela catequista minha, padre, jovem, de cabelos longos, sempre roupa curta, que me convida para tomar café todos os dias, solteira, bela, linda. E aí o superior falou, não, com essa é fácil se defender, porque você já sabe do perigo. Palavras dele, deste padre, abre aspas, tome cuidado com a mulher mais perigosa. A mulher mais perigosa para o padre é a mulher mal casada. É a mulher mal casada. O que significa uma mulher mal casada? Uma mulher que não está feliz, que não está realizada, que não está satisfeita no seu relacionamento. Existem alguns homens que pensam que porque casaram já tem a mulher para sempre. Existem alguns homens que pensam que porque casaram já tem uma empregada, já tem uma funcionária, já tem um objeto em casa que é posse dele. Está aumentando cada vez mais
o número de traição. Não estou ofendendo ninguém, talvez não tenha ninguém aqui com essa situação. Estou dizendo o que é a situação, o que é o mundo. Está aumentando cada vez mais o número de traição de mulheres, principalmente porque não encontram-se realizadas no relacionamento que elas estão. Aqueles que são casados, principalmente aqueles que são jovens, trate bem a sua esposa, abraça. Uma senhora me procurou um dia, meia idade, talvez 47, falou: padre, última vez que o meu marido me deu um abraço, acho que já faz uns 15 anos. Vai abraçar alguém lá fora, porque o ser humano tem desejo, o ser humano tem vontade de ser amado, tocado, de ser elogiado, de ser bem cuidado. E aí depois a culpa está sempre no outro. Uma vez aconteceu no Brasil que um homem chegou em casa, a sua mulher estava traindo ele. E aquele homem ficou tão nervoso que ele viu aquilo acontecendo no sofá de casa e ficou tão revoltado. Aquele homem que estava cometendo adultério junto com a esposa saiu de casa. Primeira coisa que aquele homem fez, pegou o sofá, queimou o sofá e falou: agora está tudo resolvido, o problema acabou, o problema era o sofá. Talvez outros homens diriam assim: não, padre, o problema não é o sofá, eu não ia queimar o sofá, eu ia queimar minha esposa. Não é para queimar o sofá nem a mulher, é para olhar para si e perceber o que eu posso fazer de melhor, como que eu devo reagir de uma maneira diferente. Cuide da sua família, cuide, tempo. Terceira e última realidade, o padre encerra a reflexão. Nazaré, a família de Nazaré vivia em Nazaré. Uma família, para ser feliz, ela não precisa ter muito dinheiro. O dinheiro em excesso mais atrapalha do que ajuda. A maioria das famílias que são destruídas e não são felizes, na sua maioria são as famílias que mais têm dinheiro do que aquelas que não têm dinheiro. Se bem que existem algumas pessoas que dizem assim: padre, quer ver o amor acabar? Quer ver o amor diminuir? É só acabar o dinheiro. É só acabar o dinheiro, começam as brigas, começam os problemas. Não tenho certeza, eu penso que isto não é verdade. A família precisa estar junta. Eu já disse outra vez e repito novamente, encerrando a reflexão. O que vai salvar muitas famílias é algo chamado mesa. Uma família que se encontra ao redor da mesa é uma família onde as pessoas se olham. É uma família onde as pessoas se dialogam, onde as pessoas se encontram. Não deixe a televisão, os compromissos de fora de casa e até restaurante e outras coisas tomarem o local. E a centralidade do encontro pessoal entre as pessoas de casa. E aqui entra principalmente o papel do pai. Diz assim: senta aqui, agora nós vamos conversar, nós vamos almoçar. E juntos, um olha para o outro, um escuta o outro, um ajuda o outro. E a família assim vai crescer e será como a família de Nazaré. Não terciarize a sua família. Não deixe que o mundo e os desafios dos tempos modernos de vida separem a sua família. Em silêncio rezemos. Em silêncio peçamos a graça a Deus de amarmos e principalmente de cuidarmos da nossa família. Que Deus nos ajude, que na nossa casa, que a nossa família seja um pouco daquilo que foi a família de Nazaré. Quando os filhos saírem, que os casais continuem se amando e respeitando-se. Se alguém me perguntasse: padre, qual a primeira qualidade que eu devo olhar em uma pessoa para me casar? A amizade. O casal, antes de mais nada, precisa ser amigo. Seja amigo de sua esposa, seja amigo de seu esposo e seja um bom pai, uma boa mãe para os seus filhos.